Tá, então bora começar. Vou colocar o óculos, não enxergo nada. Aqui. É esse finalzinho aqui, só. É bem pouquinho. Mandei a folhinha lá de novo hoje que pediram, tá? Tá todo mundo vendo? Deixa eu fixar aqui. Tá o café e gado bovino. Tá todo mundo vendo? Beleza. Então, basicamente, eu vou começar falando do café, que foi o penúltimo que faltou a gente falar. E por que eu falei que o café era especial? Porque o café, ele tem uma herança histórica, digamos assim. Uma herança colonial também. Então, a gente, com história, vocês acabam vendo, né? Principalmente a história do Brasil, lá os ciclos de produção, que tem a cana-de-açúcar, o ouro. E o café acaba entrando com bastante espaço, principalmente no Sudeste. É muito famoso do Vale do Paraíba, que é uma região de montanhas, assim, que tem aquele relevo que a gente estudou também na minha frente, mamemular, que são aquelas meias laranjas, certo? Que fica bem ali no entre a fronteira entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa é uma região que ficou muito conhecida pelo plantio de café historicamente. Vou fazer uma breve introdução assim. Além disso, a gente sabe que teve emprego de mão de obra colonial nos cultivos de café, principalmente japonesa e italiana. No interior de São Paulo, inclusive, não sei se Marília antigamente tinha, mas eu sei que no interior de São Paulo era uma região de plantio de café. Era um polo de café, digamos assim. E o que acontece? Por que isso é importante, principalmente para os vestibulares de São Paulo? Porque durante esse ciclo, entre aspas, do café, foi que conseguiu os produtores, né, da época que investiam no café, conseguiram reverter esse dinheiro para começar uma modernização da produção. Então, quando a gente estudou a modernização da agricultura e etc., a modernização do Sudeste, e, né, no caso de São Paulo principalmente, veio de um dinheiro excedente de um lucro com o café. Então, isso também é um pouco da importância e por que eu quis falar mais aprofundado do café na nossa aula, porque o Brasil tem grande influência, é um tipo de produto que é cultural, né, no nosso país. Então, tem diversas facetas, assim, de enxergar o café. O meu foco na aula é focar na produção e no consumo, e esse aspecto de onde, né? Onde, que eu sempre falo que é a pergunta de geografia, onde está sendo plantado, igual eu falei para vocês, que é principalmente na região do Vale do Paraíba, historicamente, mas que hoje também se planta em outros lugares, certo? E que esse dinheiro excedente do café é uma herança colonial que iniciou o processo de modernização do Sudeste brasileiro, entenderam? Então, grande parte, tipo, o Sudeste até hoje é considerado um sinônimo, assim, de modernização no Brasil, né? E grande parte disso se iniciou por conta do lucro do café. Então, é um fato que acaba sendo importante, assim, digamos. Tá aí na folhinha, então, né? Mais uma coisa que eu já tinha falado para vocês, que o Brasil é o maior produtor e exportador de café. Então, além de a gente plantar, a gente exporta esse excedente para o exterior. Então, o que isso significa? Significa que esse café acaba agregando a nossa balança comercial, porque a gente tem relações comerciais com outros países que vão consumir o nosso café, e a gente acaba conseguindo parte do nosso PIB aí com essa venda desse café. Então, acaba sendo bem relevante, considerando que nós somos o maior produtor, certo? Tem uma parcela muito significativa do nosso PIB que vem do café. Só que esse café também vai para o mercado interno, porque, como eu disse, é um produto cultural, é um produto que é consumido extensivamente pelo Brasil inteiro. Então, é o famoso cafezinho. Então, não preciso nem explicar isso, né? Que é o segundo maior consumidor da bebida no mundo. Que o café também tem outras origens, né? Principalmente origem arábica. Então ele acaba tendo essa cultura também em outros países, mas o Brasil tem uma cultura bem forte também com o café especificamente. Então, por exemplo, isso vai influenciar no tipo de consumidor, quando você vai pensar no mercado de trabalho, no preço que esse produto pode ter no mercado. Por exemplo, se for muito caro, ele sendo um produto de
uso, assim, por todo mundo, basicamente, esse produto não pode ser caro, entendeu? Então, tem que ter uma oferta muito grande sempre, porque a demanda é muito grande. Então, você vai ter um investimento muito grande no setor de café no Brasil, certo? Também falou da espécie arábica, enfim, do café, é isso. Agora a gente vai pegar do bovino que é um pouquinho mais complicado. Deixa eu baixar aqui a folhinha. Eu mandei um resuminho lá no grupo de gado bovino, mas basicamente, gado bovino no Brasil também tem uma cultura histórica, certo? E aí tem alguns locais onde se prevaleceu de maior intensidade, certo? Historicamente, o Nordeste, Minas Gerais e o Sul são muito característicos desse tipo de cultura, porque da cultura de animais, a gente tem diversas espécies que são consideradas de pecuária, certo? Mas a gente vai especificar a pecuária de gado bovino, que acontece historicamente, principalmente nessas regiões. Por condições climáticas, por condições de necessidade até, de proximidade entre área de consumo e também climática. Quando a gente estudou Pampas, eu falei, gente, Pampas é um pasto perfeito, porque você não vai ter que plantar nada, você não tem que desmatar nada. Pampas já são gramíneas naturais, você só coloca o boi para pastar e você tem a agropecuária extensiva. Então, tem esses fatores climáticos que acabam direcionando, e aí isso, historicamente e culturalmente, pode se tornar um centro, né, que acontece no sul. O sul é conhecido por churrasco, que já mesclou na cultura e tudo mais, e aí acabou, o fator climático acabou direcionando para isso. Como hoje em dia, com as técnicas de pecuária intensiva, driblam esse recurso. Você não depende mais do fator climático para conseguir ter ou não aquele cultivo. Por isso que essas criações extensivas tendem a ter mais um fator histórico, certo? Então, fatores climáticos e coisas que seriam, pensando num tipo de cultura que não era, digamos assim, que não era natural, né? No caso, era natural, então quer dizer que no ambiente natural, onde não tinha disponível tecnologia, o fator climático ele se torna importante. A partir do momento que tem a tecnologia, você acaba desvinculando ou precisando, assim, de forma bem informal, você precisa menos daquele recurso natureza, por exemplo. Então, você dribla algumas dificuldades e consegue ter o objetivo final de qualquer jeito. Que é o que acontece hoje em dia com a pecuária. Tanto é que uma coisa que é muito atualidade é a pecuária na Amazônia. A Amazônia não é um pasto. E a gente coloca gado lá, para fazer cultura de gado lá. Porque a gente consegue driblar a natureza para a gente conseguir produzir o que a gente quiser em qualquer lugar, basicamente. Certo? Com poucas restrições. Então é nesse sentido que eu quero que vocês pensem. Por exemplo, o gado, ele não é culturalmente produzido na Amazônia, por conta do fator climático. Mas no Pampas, no Sul, por exemplo, essa afirmativa não é verdadeira, porque o fator climático favorecia. Não sei se deu para entender, mas o fator cultural acaba batendo com o fator de uma modernidade nesse meio de produção ou não, certo? Então a tecnologia permitiu esse avanço, permitiu que a gente não dependa dos fatores climáticos. Por isso que, historicamente, a gente vai encontrar gado nas regiões com clima favorável, com vegetação favorável, etc. Tudo bem? Que seria o caso do Nordeste, Centro-Oeste, etc. Inclusive, o Centro-Oeste é o que mais tem quantidade de bovinos hoje em dia, principalmente Mato Grosso, que coincidentemente também é o estado do Pantanal, que a gente está vendo todas essas acusações na mídia também em relação a isso. Então, é uma coisa que, atualidades, não sei se vai cair, mas é bom também ficar atento a essas coisas, que a gente já viu várias denúncias, né, de expansão das fronteiras agropecuárias para a Amazônia e como isso pode favorecer alguns impactos ambientais, que também estão naquele resuminho que a gente viu na, que eu mandei no grupo, um resuminho lá com os impactos ambientais. O principal deles, que a maioria já sabe, que é isso que eu queria enfocar na questão do gado bovino, porque está muito relacionada com atualidades, e questão ambiental é uma das coisas que mais caem no vestibular e que estão tendendo a cair cada vez mais, é a questão do desmatamento associado com esse tipo de cultura. Então, basicamente, você vai expandindo as fronteiras agrícolas em sentido adentrando os biomas. Então, os biomas relativamente conservados têm uma fronteira nesse bioma, e tem a fronteira onde está tendo aquele cultivo, que isso acontece muito no Centro-Oeste. Igual tá aí na folhinha, tem o dado que o Centro-Oeste é onde tem maior quantidade de gado bovino
para a produção, né? Para a criação. Então, à medida que essa fronteira vai se expandindo para o norte, ela vai adentrando na floresta amazônica, que ali, inclusive, tem um conceito que a gente viu quando estudou bioma amazônico, que é a transição entre o centro-oeste e a Amazônia, que é o arco da destruição, que é uma coisa que já tem nos livros, que é uma coisa que já está bem sistematizada, não é uma atualidade, é o arco da destruição. Que é basicamente essa expansão nessa fronteira que vai destruindo o bioma pouco a pouco, né? Principalmente pelo desmatamento. E aí, uma coisa que é, cada bioma vai responder ao desmatamento de uma forma distinta. Então, a gente viu que alguns biomas vão ter, por exemplo, desmoronamento de terra, que a gente viu que é o caso do Sudeste, que tem as vossorocas, etc. Alguns biomas vão reagir com um clima mais seco, porque vai ter menos evapotranspiração das folhas das árvores, então o ciclo hídrico vai ficar prejudicado, com uma menor disponibilidade de água, então vai ficar mais seco, então vai tender, por exemplo, a mais queimadas. Então é importante saber esse mecanismo, entendeu? Então, por exemplo, se eu cortar uma árvore, que é o caso, fazer o caso principalmente da Amazônia, que seria uma floresta, né, latifoliada, úmida e tudo mais, com um solo pobre, a partir do momento que você corta essa árvore, você vai desregular o ciclo do solo e o ciclo hídrico. Então, vai ter menos fixação de nutrientes no solo, o solo vai ficar mais pobre do que ele já é, e aí vai ter uma exposição direta ao sol também, e esse solo basicamente vai arenizar, que é uma das consequências do desmatamento na Amazônia que a gente estudou, que é a arenização. E já relembrando e fazendo uma revisão, por que que não pode ser desertificação? Para ocorrer a desertificação, é necessário que tenha um aspecto climático que favoreça a desertificação, como um clima semiárido. Então, a caatinga, que é o nosso semiárido brasileiro, pode sofrer desertificação. Lembrando que a desertificação ou arenização é a morte do solo, ou seja, o solo fica improdutivo. Porque não vai ter mais água no solo, não vai ter mais nutrientes no solo, isso não tem essas proporções, ele deixa de ser solo, porque o conceito de solo é que você consiga plantar. Certo? Então é considerado a morte do solo. Para o vestibular é isso, certo? Aí a gente vai para uma outra questão da pecuária bovina, que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de extensivo e intensiva, então dos dois tipos de cultivo da pecuária, então a pecuária extensiva que tem no Brasil e a intensiva que também tem no Brasil, mas em menor escala, certo? E junto com esses dois fatores de produção, né, da criação e da cultura do gado, a gente tem que aliar o mercado consumidor. Então, onde está esse mercado? Onde está esse mercado consumidor? E como que a gente vai acessar esse mercado consumidor? Então, a distância entre o local de criação do gado e o local onde vai ser consumido a carne é levada em consideração. Por quê? Porque carne, como a gente sabe, estraga muito fácil. Então, é um alimento muito perecível, certo? Então, o local onde produz tem que estar relativamente próximo do local onde vai ser consumido, certo? Então, os frigoríficos, principalmente, o lugar onde vai ter abatedouros dos gados, tem que estar necessariamente perto das grandes cidades, que é onde vai ser consumido mais, certo? Então, tem que ter essa relação. E aí, se você tiver criação de gado num local mais inacessível, assim, você tem que ter um meio de transportar esse gado, certo? Há uns anos atrás, contando um pouco de atualidades, teve uma polêmica, digamos assim, no Porto de Santos, não sei quem que acompanhou isso, no Porto de Santos, onde tinha uma carga que começou a surgir algumas denúncias de carga de animais vivos para a Europa. Então, esse gado era colocado no navio, em grande quantidade, e o Brasil vendia a cabeça de gado para um outro país, não lembro agora qual país, certo? E aí esses animais ficavam vivos, acho que, sei lá, por 30 dias, não lembro quantos dias, 10 dias, não vou lembrar agora, dentro desse navio para serem abatidos próximos do local que onde iria consumir, que no caso seria a Europa, entendeu? Porque facilitaria o consumo. Então eles compravam o animal vivo para não apodrecer a carne e conseguir chegar lá e vender do mesmo jeito. Entende? Então tem que ter essa proximidade.
E aí teve denúncias, teve várias polêmicas, depois eu mando notícia, mas não acho que seja uma coisa muito relevante. É só para mostrar o exemplo de como o mercado consumidor funciona, certo? Além da região centro-oeste do Mato Grosso, que eu falei, que é onde tem umas maiores produções, assim, e que acaba sendo, o centro-oeste acaba tendo uma maior povoação do que, por exemplo, a Amazônia, né? Então, os frigoríficos acabam ficando relativamente próximos, fica fácil esse transporte. E o centro-oeste também é relativamente próximo do sudeste, então, que acaba sendo maior, onde tem maior quantidade de pessoas, né, no país. Então, acaba facilitando esse transporte também. Uma outra coisa, aí você falou, então por que eu vou plantar? Por que eu vou plantar? Por que eu vou criar gado na Amazônia, então? Tem alguns motivos para as pessoas criarem gado na Amazônia, que é a grande disponibilidade de terra e de recursos. E também tem um outro fator, que é a baixa fiscalização e o preço, e tudo é mais barato, né? Então, como você tem menos concorrência pelas terras, pela disponibilidade ser muita, então as terras ficam mais baratas, então você consegue investir em outras coisas. Você consegue investir mais em gado, maior quantidade de gado, maior quantidade de insumos. Você consegue investir em outros setores da produção que vai aumentar o seu lucro sem ser a terra. Então, você economiza numa coisa e consegue investir mais em outra. E o capitalista sempre visa o lucro, então ele vai querer gastar menos e vender mais caro, para conseguir lucrar mais. Então, esse é o raciocínio simples do mercado, certo? Então, porque aqui a região norte tem essa questão. Justamente por isso que eu falei. Grande disponibilidade de terra e de recursos, né? Como a água, porque é perto do Equador, a floresta é úmida, chove bastante, bastante disponibilidade de recursos, eu falo assim, alimento, vegetação e tudo mais, então acaba tendo essa disponibilidade, menor fiscalização das terras, por ser um local menos visado, assim, em certos aspectos, ter menos gente, é tudo um pouco mais flexibilizado, para não falar várzea, então tem acaba tendo esse viés, assim. E a outra coisa que eu tinha falado era do preço, que era mais barato, isso eu já expliquei. Então acabou tendo um crescimento da produção da região norte por conta disso, certo? E aí por isso que acaba tendo o desmatamento nessa região, certo? Na região sudeste e sul não teve um crescimento nenhum, não mudou muito de uns anos para cá a, a, a quantidade bruta da produção pecuária, mas na região sudeste e sul é onde você encontra maior crescimento, investimento na pecuária intensiva, certo? E principalmente a leiteira, que também é um alimento perecível, que envolve muita tecnologia, muito cuidado, muito tratamento dos animais, então acaba envolvendo mais dinheiro, por isso que o polo fica mais na região sudeste e sul, porque são consideradas as regiões mais ricas, então teoricamente seriam as regiões onde as pessoas conseguiriam investir mais na pecuária intensiva. Então, enquanto em outros locais predomina a extensiva, em locais como o sudeste e sul tem um crescimento da pecuária intensiva por conta dessa disponibilidade maior de capital, certo? Região Nordeste, como está escrito aí na folhinha também, vem reduzindo a produção por conta da concorrência com a região Norte, que é tudo mais barato e etc. Então, você expande principalmente na região Norte, por isso que está tendo altas de desmatamento, principalmente por pecuária e etc., em detrimento de regiões como a região Nordeste, onde essa produção seria mais cara, certo? Então, é isso, dessa folhinha. Eu falei que ia dar uns 20 minutos, deu 20 minutos certinho, comecei 9h05. Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se a gente pode ir para os exercícios. Alguém? Ó, então, calma, alguém tem que entrar. Peraí, tô vendo o chat. Beleza. Vou mandar o link dos exercícios aqui no chat, mas prestem atenção. Eu selecionei alguns que são mais recentes. Então, eu vou querer que vocês façam todos da página 1 e todos da página 5,
certo? Eu vou mandar o link, e aí lá embaixo tem como você selecionar a página. Então, se eu entrar na página 1 direto, faça os 5 primeiros. Depois vocês vão pular para a página 5, que também tem outros que são mais recentes. Enem, tudo do Enem 2016, 2018, 17 e 16, tá bom? 2018 caiu, nossa, 300 questões disso, e é um assunto que tem muita tendência para continuar caindo cada vez mais, certo? Principalmente relacionando a agricultura com impacto ambiental, tá bom? Que é essa ressalva que a gente fez aqui na aula. Então, tá aí o link. Se alguém não achar os outros exercícios, me pede ajuda no chat, eu vou ficar em silêncio, né, para não atrapalhar vocês fazerem o exercício. Começou, eu começo a corrigir. Basicamente, eu vou dar 30 minutos, mas se vocês forem terminando antes, manda no chat. Acabei. Se a maior parte das pessoas acabarem, eu começo a corrigir antes. Se não, vai espera dar o tempo então. Então, seria 9h55, 5 para as 10, quase 10 horas. Tá bom? Então, podem começar. Qualquer coisa, estou aqui. Tá bom? Pode ser, Gi. É que você tem que fazer o login na página para conseguir, né? Mas marca a alternativa então, e aí depois eu falo na correção. Tá bom?
While you enjoy this pretty map. While you enjoy this pretty mountain. Vocês me perguntaram quais são as raças alienígenas, porém dizem que existe. Dude, how do you feel? Story, but they don't know the history. If only they could read between all the lines. They're sorry. You're the one that didn't want me, but I tried when you back. She said that she cheated, and that's just fucked up.
story, but they don't know the history. If only they could read between all the lines. Say I'm sorry, but I ask. You're the one that didn't want me, but I tried when you begged. She said I cheated, and this is fucked up, but you believed it. Ain't that convenient? You don't know the dirty laundry out for everyone to see. I don't really know the story, but they don't know the history. If only they could read between all the lines. Say I'm sorry, but I ask. You're the one that didn't want me, but I tried when you begged. She said I cheated, and this is fucked up, but you believed it. Ain't that convenient? You don't know the dirty laundry out for everyone to see. I didn't really know the story, but they don't know the history. If only they could read between all the lines. Say I'm sorry. Suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? You could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it goes. You broke me first. Suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? 6'9" girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1 girls wanna have fun. 3, 6, 9 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If the man broke, the man he a joke. So you gotta get loose with the Henny and the Coke. 3, 2, 1 girls wanna have fun. 3, 6, 9 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. If
Swerving. Upset when I got cheated. And we always do nighttime stuff. We got to do something different. Sometimes your fans love you guys. Every time they see you out, they literally just call us and tell us where you guys are. No way. Yeah. That's how that works. No one thinks you at Starbucks. They're outfitters. That's how that works. Bro, Hey, I love, man. You guys to call the kids something, man. I love that, man. Yeah. Even one of my boys was like, yo, Kev, man. One of my daughters going crazy. I'm like, oh, which one? I'm actually talking about my music work. Yeah. He's like, no, you shot Charlie Dixie. I'm like, what? So keeping the inspiration, guys. Yeah. We love it, man. Thank you. No problem, man. Yeah. Question, man. What? What's three amazing things that you guys love about each other? That maybe your fans, or we don't know. That's just so unique, because everybody's different stuff. Yeah, of course. What's something special about Noah? I don't know. He's nice, funny, and Noah, what's something special about Dixie? Question, man. If you don't mind, what's three amazing things that you guys love about each other?
That maybe the fans, you know, or we don't. I told Fletcher last night that she's super caring, and so that's one thing I like. I don't know, she's obviously just like caring. Kind of goes with it, but like she's always there. Like if you have a problem, she's always there for you. And like she said, nice. That doesn't even like count, but she's super sweet. Like she's like super genuine. Like she's not. I don't know. She's very real, and like she'll call me out. That's but yeah, and I told Fletcher last night that she's super caring, and so that's one thing I like. And yeah, just. Bom, gente, deu aqui a maioria. Terminou. Alguém tá terminando ainda que espere? Tem mais 4 minutos. Se alguém falar, não, falta uma, tô acabando, eu espero. Bom, beleza, então ninguém falou nada. Vamos começar. Qualquer coisa, falem alguma coisa aí no chat, tá? Vou começar a transmitir. Todo mundo vendo? Oh, me fixei a tela. Acharam difícil? Deixa eu perguntar antes. Acharam difícil? Fácil? Médio? O que vocês acharam? Médio. O que mais? Beleza. Então, vocês acham que teve questões fáceis, teve questões difíceis e, né, maior parte média, então. Entendi. Difícil, tá bom. Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa das questões? Achou tranquilo? Vai um pouco da afinidade da matéria também.
A matéria meio chatinha. Tem uma questão em específico que eu não vi didática nenhuma na questão, aí eu vou fazer a minha humilde crítica a esse tipo de questão do Enem e falar como que ela poderia ser resolvida nesses casos, certo? Vou comentar isso também. Mais alguma coisa sobre as questões? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Terminou no tempo esperado, tá? Terminou até antes. Algumas pessoas terminaram bem rapidinho. Então, aí tô colocando a primeira questão aqui. Eu não vou conseguir olhar o chat, tá? Eu vou estar olhando, mas eu vou voltando no chat de vez em quando para ver se tem alguma dúvida. Primeira questão é de 2018, certo? Do PPL, que é o Enem Privados de Liberdade. Que não é o Enem que vocês fazem. Então, se alguém fala, eu fiz o 2018, não lembro essa questão, é por conta disso, tá? Esse Enem acaba sendo bom para treinar. Eu sempre gosto de trazer questões do Enem para a sala, porque eu sei que é uma coisa que todo mundo presta. Então, normalmente faço exercícios do Enem. Então, vamos lá. Ao longo dos últimos 500 anos, o Brasil viu suas fronteiras do litoral expandirem-se para o interior. É apenas lógico que a Amazônia tenha sido a última fronteira a ser conquistada submetida aos ditames da agricultura, pecuária, lavoura e silvicultura, que é uma coisa que a gente comentou em aula, certo? A gente comentou por a questão histórica e de como que essas fronteiras agrícolas podem se expandindo de acordo com as demandas, produção e etc. A incorporação recente das áreas amazônicas à exploração capitalista tem resultado em implicações problemáticas. Dentre elas, a destruição do rico patrimônio natural da região. Então, basicamente, está falando da destruição na Amazônia por desmatamento, etc., basicamente explorando a floresta, causando essa destruição na biodiversidade, certo? Aí aqui sempre vê a fonte que eu falo, né? Sempre vê a fonte, futuro da Amazônia, questões críticas, cenários críticos, etc., dezembro de 2002, tá? Então, texto relativamente antigo, para 2018, mas vamos lá. Na situação descrita, né? De destruição do patrimônio natural dessa área, destacada e explicada pelo. Olha o local no texto que fala disso. Ó, tá falando das fronteiras expandindo no interior, e aqui tá falando que a Amazônia foi a última a ser conquistada pelos ditames da agricultura, pecuária, lavoura e silvicultura. Então tá falando da exploração capitalista dessas tipos de cultura, agricultura, pecuária, etc., para dentro da Amazônia, certo? Então é essa questão que está se referindo. Então, A, distribuição da população ribeirinha. Não, população ribeirinha são aquelas pessoas que moram nas comunidades locais da Amazônia próximas aos rios, na beira dos rios, por isso ribeirinho, certo? Então não está falando nada disso. B, patenteamento das espécies nativas. Não, patenteamento é quando você fala assim, eu descobri essa espécie e registra o seu nome que você descobriu a espécie. Também não está falando nada sobre isso. C, expansão no transporte hidroviário. Também não está falando de transporte hidroviário. D, desenvolvimento do agronegócio, que é a alternativa certa no caso. E E, aumento da atividade turística. Também não fala da atividade turística, fala da agricultura, pecuária, lavoura e silvicultura. Então, a única alternativa que cabe nisso é o desenvolvimento do agronegócio. Certo? Então, alternativa D. Acho que essa tende a ser um pouco fácil, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida dessa questão, se ficou em dúvida, porque eu acho que é uma questão bem direta, assim, das que eu coloquei, acho que é uma das mais diretas. Alguém tem alguma dúvida? Você pode ir para a próxima. Beleza, então. Qualquer coisa me pare e me interrompa, certo? Vamos lá. Essa também é de 2018 do PPL. A rotação de culturas é um método que consiste na alternância de uma cultura de uma leguminosa com uma outra de cultura de não leguminosa. Eu não sei se vocês já tiveram isso em biologia, mas as leguminosas são conhecidas por ser um tipo de planta que fixam bastante compostos nitrogenados. Então, deixa o solo, meio que enriquece o solo, entre aspas, tá bom? E aí, essa técnica de rotação de cultura, a gente viu lá no início do ano um pouquinho, falei um pouquinho sobre isso, assim, bem por cima. Então, é basicamente uma técnica que você vai alternando. Você planta uma coisa no espaço X, no espaço Y, e depois você troca do Y para o X e do X para o Y. Certo? Vai trocando para deixar o solo meio que descansando de uma cultura, para não desgastar muito o solo, certo? E a leguminosa tem esse benefício que ela vai fixar compostos nitrogenados que vão meio que nutrir ou deixar esse solo melhor para plantio, certo? Por exemplo, a alternância da plantação de cana ou milho, né? Que milho é uma leguminosa e a cana
é uma não leguminosa, então vai alternando. O amendoim e o feijão periodicamente. Assim, em uma safra planta-se uma não leguminosa e na entre-safra uma leguminosa, deixando os restos das leguminosas nas áreas onde se pretende plantar outra cultura. Aí vamos ver a fonte. A importância da compreensão dos ciclos biogeoquímicos para o desenvolvimento sustentável, certo? Principalmente por conta dessa questão aí, né, do ciclo do nitrogênio, certo? Por isso que eu trouxe essa questão, essa interdisciplinaridade da biologia. Então, vamos ver o comando da questão. A forma de manejo exemplificada, ou seja, a rotação de culturas, desenvolve um modo de uso da terra que proporciona a redução dos nutrientes do solo. Não, senão não teria benefício nenhum, certo? Então, não faz muito sentido. Compactação das camadas superficiais. Não. Fixação do nitrogênio pelas raízes vegetais. Sim. Eu dei um pouco de spoiler da questão? Dei, mas esse era o conhecimento que era mais da biologia que você precisava para resolver a questão. D. Intensificação da erosão pelo intemperismo físico. Não está falando de intemperismo físico. E a concentração dos sais por mecanismos de irrigação. A questão também não fala de irrigação. Então, a alternativa certa é a C. Fixação de nitrogênio pelas raízes dos vegetais. Certo? Essa não tinha muito a ver com as nossas aulas, mas é bom colocar esse tipo de questão. Bom? Aqui tem alguma dúvida dessa? Tinha interdisciplinaridade com biologia, que é uma matéria, agricultura, costuma ser uma matéria com bastante interdisciplinaridade com biologia, tá bom? Biomas também, né? Já falei isso pra vocês, que a gente já viu. Bom, próximo. Também do 2018 PPL. Atualmente não se pode identificar o espaço rural apenas com a agropecuária, pois no campo não há somente essa atividade, embora ela possa ser a mais importante na maioria das regiões situadas no interior do país. Não é procedente se pensar no campo dissociado das cidades. Aí vamos ver a fonte. O desenvolvimento do campo no Brasil, Geografia Agrária, Teoria e Poder, São Paulo, 2007. Beleza? Essa é a fonte. Aí vamos para o comando da questão. A realidade contemporânea do espaço rural descrito no texto deriva do processo de expansão. Então, basicamente, tem um espaço rural como um todo e está falando basicamente de uma mudança nesse espaço rural com o tempo, que ele deixou de ser só uma questão de agropecuária e acabou sendo incorporado com outras atividades, certo? E que esse processo, o espaço rural, não é mais dissociado das cidades, certo? Então, quando você pensa no espaço rural, você vai pensar em uma inter-relação com as cidades também. Não são mais elementos distintos, opostos, etc., como a gente normalmente enxerga. E aí está falando dessa realidade contemporânea do espaço rural, ou seja, essa modificação de como a gente enxerga o espaço rural, que ela advém do processo de expansão das áreas cultivadas, do setor de serviços, da proporção de idosos de regiões metropolitanas e da mecanização produtiva. E o que a gente tem que ficar bem atento nessa questão que a gente discutiu? Principalmente a questão, quando a gente estudou sistemas agrícolas, lá na primeira aula de agricultura, que a gente estava falando dessa conexão, essa relação entre o campo e a cidade, porque você vai produzir uma coisa para vender na cidade e conseguir essa renda, entendeu? Então, essa espaço rural que circunda esses espaços metropolitanos, as cidades, etc., estão intrinsecamente relacionados, principalmente por ser um mercado consumidor e que vai trazer lucro para as pessoas que trabalham no espaço rural. Então, essa é a relação. E aí tem que tomar muito cuidado nessa, porque não está falando da expansão das áreas cultivadas. Então, o que liga a cidade e o campo não são as áreas cultivadas, porque não tem agricultura dentro das cidades, certo? Essa agricultura para vender para os mercados. Então, não pode ser as áreas cultivadas. B. Setor de serviços. É a alternativa certa, tá? Aí tem uma certa dificuldade, normalmente. Por que setor de serviços? Porque quando você fala em mercado consumidor, você fala de, sei lá, não só supermercado, mas você pensa em toda uma cadeia produtiva desses produtos que você vai vender, que você vai produzir no campo e vender na cidade. Então, você vai vender para uma loja, você vai vender para uma quitanda, você vai vender para uma feira, você vai vender para o mercado, e isso entra no setor de serviços por ser o mercado consumidor. Certo? Então, quando fala do setor de serviços, é nesse sentido. Esse processo de expansão vai derivar desse setor de serviços, que é o que vai fazer a ponte entre a produção e o consumo, certo? Então, era nesse sentido que estava falando a questão. Proporção de idosos, não está falando nada de proporção de idosos, certo? Enfim, tem nada a ver. Regiões metropolitanas,
que seria basicamente uma expansão da cidade, entrando no campo, mas isso não faz muito sentido na realidade. E da mecanização produtiva. A mecanização produtiva seria em relação de você trazer, sei lá, acho que uma pegadinha para você basicamente usar coisas da cidade no campo. Mas não era muito isso a questão. Está falando do espaço rural, da produção, etc., relacionado com as cidades como um todo, que seria pelo setor de serviços. Certo? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Acho que ela é uma das que mais tinha pegadinha. Assim, pegadinha entre aspas, mas que era mais difícil, assim. Alguém tem alguma dúvida? Sim, é uma questão bem delicada. Alguém não entendeu porque é setor de serviços? Aí, sim. Então, eu tinha falado isso, né? Que aí acaba sendo meio que uma pegadinha, né? Meio que um distrator, digamos assim. Porque você pensa, eu vou usar elementos da cidade, né? Tipo, é meio estranho esse tipo de pensamento, né? Porque, por exemplo, as máquinas que a gente vai usar no meio rural, elas não são feitas para a cidade, mas a gente associa modernização com cidade. Então, a gente ia falar que meio que a cidade estaria emprestando elementos ao campo, né? E não é isso que acontece, óbvio. As máquinas, etc., os agrotóxicos, fertilizantes, transgenia, vai acontecer dentro dos polos lá, universidades, indústrias, empresas e etc., que seriam centros de controle e produção dessas questões, mas eles não vão ser aplicados. Então, basicamente, o que a questão quer? O comando, vamos voltar no comando. A realidade contemporânea do espaço rural, escrito no texto, deriva do processo de expansão. Então, está falando como que vai ter essa associação íntima entre a cidade e o campo. Porque, por exemplo, eu pegar um produto e basicamente vender para o campo sem ter um retorno nenhum, entende? De meio que pensando numa setinha indo de um lado para o outro, sabe? Aquela setinha que vai pro direito e esquerda, tem dos dois lados, assim. É basicamente isso. Você vai ter que criar uma relação íntima entre os dois de forma que eles não vão conseguir se dissociar. É tipo um parasita, literalmente. Vai ficar um dependente do outro. Parasita não, mutualismo no caso, né? Tipo mutualismo. Vai ficar um dependente do outro, certo? Então é nesse sentido, porque o setor de serviços vai depender, tipo, a gente depende do alimento que eles produzem pra gente e eles dependem da renda que a gente vai dar por consumir o produto deles, certo? Tipo, a agricultura é uma coisa essencial pra gente viver, né? Todo mundo aqui come todo dia e precisa comer todos os dias, certo? Então é nesse sentido, assim que o setor de serviços, a expansão do setor de serviços, possibilitou que tivesse essa inter-relação entre o campo e a cidade, certo? É nesse sentido, mas é uma questão difícil, porque tem vários distratores, tá? 4. Tô com medo de não dar tempo de corrigir tudo, mas qualquer coisa eu corrijo até a quinta e aí depois na próxima aula eu corrijo as outras 5, tá bom? Eu não vou segurar vocês não, porque tá tarde. Questão 4. Anualmente são usadas no mundo aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos. O consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais, representando um aumento no consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos 40 anos, enquanto a área agrícola aumentou 78% nesse período. Agrotóxicos é uma outra polêmica muito grande no Brasil. A gente tem liberado vários agrotóxicos que são proibidos em diversos países do mundo, na maior parte deles, inclusive. Eu posso mandar autoridades disso lá no grupo para vocês darem uma lida também, que é importante, tá bom? Vive caindo. Mas não é mais uma atualidade tão atual, tá? No contexto da produção agrícola, a utilização do insumo citado implica o... Essa é mais facinha também. Redução dos lucros da atividade. Não, porque lembra que a gente já visto na Revolução Verde, que o agrotóxico ele vai ser utilizado, né, na primeira Revolução Verde para justamente aumentar o lucro. Então, você vai aumentar o custo, porque você vai investir mais, porque é caro. Mas você também aumenta o lucro porque você tem maior produtividade. Então, não é redução dos lucros, tá? B, aumenta o desequilíbrio ecológico. Essa aqui é a correta, certo? Eu já vou explicar por quê. C, manutenção da fertilidade dos solos. Não, o agrotóxico, ele não aumenta a fertilidade do solo, ele não age no solo, o agrotóxico age na espécie em si, né? Na plantação em si, para espantar para espantar animais que podem, enfim, pragas, né? Esqueci o nome. D.
Priorização de cultivos de subsistência. Não, a gente já tinha visto que na agricultura de subsistência normalmente não se utiliza esses insumos que são mais característicos de agricultura intensiva, certo? E a de subsistência, a gente sabe que é extensiva. E autonomia no uso de tecnologia nacional. Não, usar agrotóxicos não quer dizer que você tem uma autonomia no uso de tecnologia, certo? Você está tendo uma dependência, inclusive, certo? Que você vai começar a usar mais esse insumo, então você cria uma dependência em relação a esse insumo e esse mercado, certo? B, então é aumento do desequilíbrio ecológico, que o uso desse agrotóxico ele pode acabar poluindo o solo, ele pode poluir as pessoas, né? E todo esse impasse aí das pessoas consumirem mais agrotóxico, e poluir também os recursos hídricos, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me parando. Vou correndo aqui para conseguir terminar essa questão, tá? Questão 5. A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionando especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de prioridades da política agrícola praticada no país. Aí a fonte é a Política Nacional de Agroecologia e a Produção Orgânica do Brasil. Então, basicamente, está falando trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável, está buscando meios de esse movimento da agricultura orgânica no Brasil, que basicamente não faz uso de fertilizante, não faz uso de nenhum insumo agrícola, pesticida, agrotóxico, nada. Transgênico, nada. Então, tudo aquilo que a gente já tinha visto que tinha conseguido com a Revolução Verde, basicamente você não vai fazer emprego desses artifícios para driblar o meio ambiente, o clima, certo? Aí vamos para o comando da questão. Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Então, basicamente, o que ele fala é que esse tipo de alimento ele é marginalizado, ou seja, ele está menos disponível, tem menos investimento nessa área, e tem menos procura e menos oferta no mercado. Então, ele é meio que marginalizado nesse sentido de ser deixado de lado. Aí, o comando pede qual a intervenção do poder público, ou seja, que o governo possa fazer para incentivar, né, essa prática. Então, subsidiar os cultivos de base familiar, certo? Favorecer as práticas de fertilização química, que no caso é o contrário, né? Se o governo favorecer as práticas de fertilização química, você vai estar usando esses artefatos que você não quer usar, que é a agricultura orgânica. C. Restringir o emprego de maquinário moderno, não, porque emprego ou não de maquinário moderno não tem muito a ver com a questão orgânica, então não é isso que vai... Porque o orgânico ele pode usar a máquina, ele só não quer usar nada que vai poluir o ambiente. Então, orgânico não é sinônimo de agricultura extensiva, certo? É só você não pode causar nenhuma... Você não pode deixar a planta em si, o produto, tipo um tomate artificial. A semente tem que ser uma semente não é modificada, você não vai usar nenhum tipo de agente químico, mas não tem problema usar um maquinário, por exemplo, certo? D. Controlar a expansão de sistemas de irrigação. Não, a irrigação também não tem relação, tá? Porque é a mesma coisa, você pode usar técnicas modernas sem modificar o produto final de forma artificializada, certo? O produto final em si. E regulamentar o uso de sementes selecionadas. Se você regulamentar o uso de sementes selecionadas, você não vai deixar de usar as sementes selecionadas, certo? Então, é nesse sentido. Então, é a alternativa A de subsidiar os cultivos de base familiar, certo? Igual eu já tinha falado da questão de base familiar, que seria aquela agricultura que é justamente mais extensiva, mas no sentido de você não fazer uso de defensores químicos, tá bom? Então, se você subsidiar o cultivo de base familiar, você vai incentivar economicamente, você vai investir capital para essas famílias produzirem esse tipo de alimento orgânico, que não vai fazer uso de insumos químicos e nada, que é dentro dos orgânicos, tá? Então, se a alternativa A, não sei se tá dando pra... que não posso mais responder, porque já respondi tudo. Bom, gente, não vai dar tempo de corrigir as outras, mas o importante é que vocês fizeram. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar agora, eu vou ficar aqui na aula, mas eu não vou segurar vocês. Tipo, se alguém quiser tirar dúvida de alguma questão, quiser que eu faça as questões e quiser ficar,
Mas eu não vou ficar segurando vocês, que eu acho ruim. E aí, depois da semana que vem, eu corrijo com certeza, entendeu? Só se alguém quiser ver agora, eu corrijo agora. Mas semana que vem eu começo a aula corrigindo, tá bom? Achei que daria tempo, sempre dá tempo. Alguém tem mais alguma dúvida dessas questões? Não? Não tem dúvidas? Beleza. Então, boa noite para todo mundo. E aí, semana que vem, a gente pode dar uma olhadinha nas questões, tirar mais dúvidas. Façam os exercícios, tá bom? Que estão na folhinha. Não esqueçam dos exercícios, tá bom? Beijos e boa noite.